Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Talasso, gostaria de dar boas-vindas a vocês ao nosso ambiente virtual. É por aqui que a gente vai desenvolver as atividades na disciplina de contabilidade de custos e hoje a gente vai dar início a um dos principais temas da nossa disciplina, que é a análise gerencial de custos. Então vamos iniciar com os conceitos básicos, tratando os diferentes tipos de custos, diferenciando custos de despesas e aí criando todo um alicerce para construir a nossa análise gerencial de custos, que é de fundamental importância para qualquer empresa. Então espero que vocês tenham o máximo de proveito, se cuidem e vamos lá para o computador? Bom pessoal, agora daremos início à abordagem do principal conteúdo da nossa disciplina, que é a análise gerencial de custos. Bom, mas por que estudar custos? Nas empresas, o principal objetivo ou um dos principais objetivos é a redução de perdas. Isso aumenta a produtividade e aumenta a competitividade das empresas num cenário globalizado. Eu separei para vocês algumas reflexões. Uma delas é: o maior desperdício é fazer eficientemente aquilo que não é necessário, ou seja, aquilo que não agrega valor. A análise de custos vai poder nos informar quanto estamos gastando, qual é o custo de cada uma das operações, de cada uma das atividades que desempenhamos na empresa. Com isso, a gente tem como determinar qual o valor gasto por cada atividade, inclusive as atividades que não agregam valor. Um outro tópico para discussão seria a mudança que vem ocorrendo em todo o mundo. Um cenário globalizado, um cenário de ampla concorrência e que vem exigindo cada vez mais das empresas. Outra discussão importante é a atualização das metodologias de gerenciamento. Nós não podemos tratar de empresas, de negócios do terceiro milênio utilizando um sistema de custos, um sistema de contabilidade de custos dos anos 40. Isso não é viável. E uma pergunta seria: o que nossa empresa espera do futuro? Toda mudança traz riscos, mas qual é o risco de não mudar? E essa é uma reflexão de Robert Kaplan que vem nos apoiar nessa nossa nova abordagem. Então, quais os riscos de eu não me adequar a esse novo cenário globalizado? Obviamente, perda de concorrência, perda de competitividade, perda de produtividade e, com isso, a saída do mercado. Duas frases gostaria de destacar para vocês que são: diga-me como me controlas, que eu saberei como agir. Controle é a base de tudo. Na análise gerencial de custos, o controle é a palavra-chave. E uma outra frase muito recorrente seria: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Qual é o nosso inimigo? As perdas. Como nós conhecemos as perdas? Através da análise gerencial de custos. Então, uma animação interessante, uma figura interessante que seria representativa da maioria das empresas e bastante hilária que eu encontrei para mostrar para vocês é essa, em que dois empresários discutem sobre o sucesso de um dos produtos, mas que não fazem a menor ideia de onde foi que acertaram. Bom, passando para a análise dos sistemas produtivos de uma forma geral, todo sistema produtivo, pessoal, ele envolve a utilização de materiais, insumos, que podem ser energia, informação, materiais físicos
insumos do tipo matéria-prima. Então, esses inputs são dados na empresa, são processados através de hardwares, ou seja, equipamentos, materiais, são processados também pelo elemento humano, pela força de trabalho e também por procedimentos, gerando assim uma saída, um output, na forma de produto ou na forma de serviço que vai chegar até o cliente, me gerando um faturamento. Para conseguir fazer isso, estão envolvidos aí vários gastos que nós aprenderemos a classificar no tocante à classificação de custos. Então, falando agora de alguns conceitos básicos relacionados a custos, nós temos o conceito de gasto, o conceito de custo e o conceito de perda. Então, gasto são os valores dos bens ou serviços que são adquiridos pela empresa. Então, todas as parcelas monetárias que são destinadas a adquirir novos bens ou serviços estão relacionados aí ao conceito de gasto. Já o custo, ele está relacionado à produção. Então, seria todo gasto que é relacionado diretamente com o processo produtivo. E já uma perda se distingue dos demais por se tratar do valor de bens e serviços que são consumidos de forma anormal ou involuntária. Então, é nesse ponto que nós identificaremos, enquanto perdas, a ociosidade e a ineficiência. A ociosidade, que são recursos não utilizados, e a ineficiência, que são os recursos mal utilizados. Quando a gente fala em agregar ou não valor, a gente pode distinguir o trabalho, ou pode classificar o trabalho de 3 formas: o trabalho efetivo, o trabalho adicional e a perda. Então, o trabalho efetivo é todo aquele trabalho, toda aquela etapa, atividade que agrega valor ao produto ou serviço. Já o trabalho adicional, ele não acrescenta valor, ele não agrega valor, gera custos, mas ele dá suporte ao trabalho efetivo. Então, a preparação de uma máquina não é uma tarefa que agregue valor, mas é necessária para a usinagem, que no caso seria um trabalho efetivo. Já uma perda é tudo que eleva o custo do produto ou serviço sem agregar valor ao produto ou serviço. Então, os refugos, que são sobras, as paradas, as inspeções, controles, contagens, tudo isso aumenta, eleva a parcela de custos, mas não agrega valor. Então, seremos levados a abordar prioritariamente a análise dessas perdas, para que possamos, determinando as perdas, trabalhar com ferramentas para eliminar ou reduzir ao máximo essa parcela de custos desnecessária que não agrega valor. Então, mantendo aí a quantidade de esforço de trabalho, qual é a lógica que a gente segue no processo de melhoria contínua? Seria eliminar perdas, reduzir o trabalho adicional e aumentar o trabalho efetivo. Então, representando aqui através dessas figurinhas, nós temos uma parcela de trabalho efetivo, está aqui representado por essa região do gráfico, uma parcela de trabalho adicional e uma parcela referente às perdas. No processo de melhoria contínua, o que buscamos é reduzir essas duas parcelas aqui, a de trabalho adicional e a das perdas, buscando uma configuração mais próxima dessa aqui, em que a parcela de trabalho efetivo é muito superior às parcelas de trabalho adicional e às perdas. No caso,
a fatia de perdas deve ser reduzida ao mínimo. E o que seria essa lógica de melhoria contínua? Vocês já devem ter ouvido falar no PDCA, em outras ferramentas para redução de perdas e tratamento de problemas. Então, a lógica de melhoria contínua fala justamente em eliminar, reduzir perdas, identificando os problemas que ocasionam essas perdas e eliminando suas causas. Bom, agora falando propriamente de custos, nós temos que abordar o seu conceito básico. Qual seria o conceito básico de custos? Bom, segundo Leone 2000, custos são medidas monetárias dos sacrifícios que a organização tem que arcar a fim de atingir seus objetivos enquanto empresa. Então, pessoal, tratando agora dos custos, suas terminologias e conceitos básicos, nós precisamos então definir o que é custo. Para Leone 2000, custos nada mais são do que as medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. Portanto, nós precisamos entender dos custos que estão ocorrendo, que estão sendo percebidos no nosso processo produtivo, para que possamos ter um melhor gerenciamento, uma melhor tomada de decisão no sentido gerencial da empresa. Então, os custos, pessoal, eles atendem a 3 necessidades básicas, necessidades essas que são relacionadas à gestão de qualquer empresa. Primeiro, eles nos dão informações sobre a rentabilidade e o desempenho das diversas atividades da entidade, já que a gente vai ser capaz de determinar os custos por atividade, por produto, ou seja, para cada atividade desempenhada na empresa, nós teremos uma parcela de custos associadas a ela. Além disso, auxílio no planejamento, controle e desenvolvimento das operações. Então, como eu tenho uma parcela de custos associada a cada atividade, eu posso, através dessa minha análise, focar no meu planejamento, na minha melhoria de cada uma dessas atividades, já que eu tenho ali um sinalizador que vai me apontar para onde eu devo focar minhas ações de melhoria. E também informações para a tomada de decisão. Então, por exemplo, a partir da nossa análise gerencial de custos, nós seremos capazes de determinar a margem de contribuição de cada produto e com isso, direcionarmos nossos esforços de venda, utilizando então como critério a margem de contribuição. Então, definindo aqui alguns aspectos mais específicos da análise gerencial de custos, nós temos as terminologias relacionadas aos gastos, investimentos, custos, despesas, o que seria desembolso, perda. Então, alguns já discutimos. Aqui fica o material mais detalhado com o conceito básico de cada um desses termos. Então, o que seriam os gastos? Os gastos envolvem tanto custos como despesas. São todos aqueles sacrifícios financeiros feitos pela entidade. Já o investimento é um gasto realizado no presente, mas com vistas a benefícios futuros. Então, nós também tratamos desse conceito em sala de aula. Custos estão relacionados aos gastos relativos a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Então, tudo aquilo que está relacionado à produção é tratado como custo. Inclusive, existe uma regrinha bem simples, uma dica bem simples para se distinguir entre custo e despesa. Já que despesa, de uma forma geral, é o bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para a obtenção de receitas. Então, aqueles
aquelas despesas, aqueles gastos que são realizados, que não estão diretamente associados ao processo produtivo, nós colocamos na categoria de despesas. E como eu posso distinguir de forma prática se algo é um custo ou uma despesa? Uma forma simples de se entender essa distinção é você supor a retirada daquele item. Então, por exemplo, estoque é custo ou é despesa? Bom, a parcela de estoque que, se eu retirar, eu impacto diretamente a minha produção, ou seja, o estoque de matéria-prima, por exemplo, é um custo, porque se eu retirar, impacta diretamente a minha produção. Já aquela parcela de estoque que está relacionada ao produto acabado, por exemplo, seria uma despesa, um estoque de produtos acabados, porque se eu retirar, eu não impacto diretamente a minha produção. Um outro exemplo seriam a mão de obra direta e os salários administrativos. Perceba, se eu retiro a mão de obra direta, a minha produção para, porque eu não tenho funcionários para desenvolver as atividades. Por outro lado, o salário administrativo, se eu tiro a administração, a produção, teoricamente, permanece inabalada. Mas todos sabemos que para o bom desempenho de uma empresa, nós temos que ter também os salários administrativos e todas as outras funções que dão suporte ao processo produtivo. É apenas uma dica para que a gente possa distinguir entre custos e despesas. Já o desembolso é o pagamento por um bem e serviço e a perda, um bem ou serviço consumido de forma anormal, como também já foi citado. Então, pessoal, a nossa diretriz básica é a identificação desses custos e a sua classificação nas diferentes categorias, para que a gente possa, a partir da determinação desses custos, realizar a nossa análise gerencial de custos. Para isso, a gente tem que distinguir bem o que são custos e despesas. No caso dos custos, são tratados no balanço patrimonial, como a gente já viu em momentos anteriores, e as despesas vão parar diretamente na DRE. O investimento ele encontra-se numa região intermediária, já que, em ocorrendo sucesso no nosso projeto de desenvolvimento de produto, por exemplo, nós teríamos um custo que seria amortizado à medida que esse produto entrasse nas vendas, no faturamento. E seria o investimento tratado como despesa na medida que não ocorrem frutos, não ocorrem resultados positivos desse desenvolvimento. Bom, algumas técnicas, algumas considerações devem ser levadas em conta na hora de se distinguir entre custos e despesas. Valores irrelevantes devem ser considerados como despesas, seguindo o princípio do conservadorismo e materialidade. Então, aqueles gastos irrisórios, muito baixos, devem ser tratados como despesas. Valores relevantes que têm sua maior parte considerada como despesa, com a característica de se repetirem a cada período, devem ser considerados na sua íntegra como despesa. E valores com rateio extremamente arbitrário, nós ainda veremos em aulas futuras o que é o critério de rateio, o que é o rateio de custos. Então, os valores com rateio extremamente arbitrário devem ser também considerados como despesa e irão compor diretamente a nossa DRE. Tratando da classificação dos custos, pessoal, a gente pode distinguir esses custos entre materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Além dessas parcelas, nós temos ainda as parcelas relacionadas às despesas. Quando somamos os gastos com materiais diretos e mão de obra direta, encontramos aí um custo que é classificado como custo primário ou direto.
Ao somarmos a mão de obra direta com os custos indiretos de fabricação, nós damos origem a uma classificação de custo chamada de custo de transformação. Já somando essas três parcelas distintas, nós encontramos a figura do custo total, contábil ou fabril. Na verdade, essas três parcelas são as parcelas relacionadas aos custos. Quando pensamos em gastos totais, incluímos também a parcela relacionada às despesas. Na classificação de custos, nós temos os custos diretos e indiretos. Os custos diretos estão diretamente relacionados à produção, são incluídos nos cálculos dos produtos, como materiais diretos, mão de obra direta, que são facilmente determinados, mensuráveis com relação à unidade produzida. Então, um exemplo prático seria o custo com os cadastros dos sapatos. Para cada par de sapato, nós temos um par de cadastros. Então, um custo direto, está diretamente atribuído ao produto. Já o custo indireto necessitam de aproximações, que são os rateios. Eles não são diretamente atribuíveis ao produto, como por exemplo a energia elétrica. Eu não sei quanto de energia elétrica eu consumi para produzir uma unidade do meu produto. Para isso, nós utilizaremos em aulas seguintes os critérios de rateio para dividir os custos indiretos entre os produtos. Temos os custos primários, que incluem a matéria-prima e a mão de obra direta, o custo de transformação, que já foram mencionados, cobrem os custos relacionados à obtenção do produto. Então, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. E temos também as figuras dos custos fixos, variáveis, semifixos e semivariáveis. Falando dos custos fixos e variáveis, podemos observar esses dois gráficos na tela. Os custos fixos, pessoal, eles não variam com a produção, por isso que são chamados fixos. Eles permanecem fixos. Vejam, essa linha reta é a representação dos custos fixos. Eles permanecem fixos à medida que a minha produção aumenta. O que não acontece com os custos variáveis. Os custos variáveis, eles aumentam à medida que eu aumento a minha produção. Então percebam, por exemplo, o aluguel. O aluguel da minha fábrica não vai mudar à medida que eu aumento minha produtividade. Já os materiais diretos, por exemplo, o cadastro dos sapatos, o gasto com os cadastros vai aumentar à medida que eu produzo mais pares de sapato. Outras figuras menos comuns de custos são os custos semifixos, que se comportam como custos fixos quando ocorrem, mas sempre que ocorrem para níveis diferentes de produção, sempre que ocorrem em patamares mais elevados. Então, quando ele se manifesta como um custo fixo, mas à medida que eu aumento a minha produtividade, esse custo vai atingindo patamares mais elevados. Já o custo semivariável, ele tem um comportamento inicial fixo e posteriormente ocorre uma variação à medida que eu aumento a minha produção. Um exemplo desse tipo de custo seria a conta de água numa empresa que tem a água como um insumo, como matéria-prima. Por exemplo, empresas que engarrafam água mineral. A água mineral só vai ser utilizada a partir do momento que a empresa está instalada e começa a produzir. Então, até o momento que a empresa está realizando, por exemplo, gastos pré-operacionais, a empresa está se instalando, está limpando, está construindo, os gastos com a conta de água permanecerão num patamar fixo.
A partir do momento que eu começo a utilizar a água no meu processo produtivo, por exemplo, uma empresa que fabrica refrigerantes, ela utiliza a água no seu processo produtivo. Então, num período pré-operacional, esses custos se comportam como custo fixo, e a partir do momento que a produção começa a ser executada, a se realizar a produção do produto, esses custos se elevam. Então, pessoal, resumindo o nosso tema de hoje, qual o objetivo que está por trás das nossas metodologias de tratamento de custos? Primeiro, não são os custos diretos que eu estou preocupado. Por quê? Porque os custos diretos, eles são diretamente associados aos produtos. Os custos diretos, eu tenho como determinar quanto eu estou gastando para a fabricação de cada produto. Já os custos indiretos, eu não tenho como atribuir diretamente aos produtos. Por isso, eu vou precisar de critérios de rateio para dividir essa parcela de custos indiretos entre os diferentes produtos. Já as despesas, não há tratamento. Essas despesas irão compor a nossa DRE. Então, é nisso que se baseia a análise de custos, a forma com que eu trato os custos indiretos. Obrigado.